Olá, o vídeo de hoje tem como tema essa alteração que foi feita no Imposto de Renda de Pessoa Física, a Lei 15.270 de 2025, que introduziu uma amplitude do imposto de renda. No caso, o imposto de renda de pessoas físicas mínimo. E o que é isso, né? O que é isso e o que isso está motivando de debates e dúvidas acerca dessa incidência? Muito bem, essa alteração, sob a justificativa de justiça fiscal, de tentar melhorar essa distribuição de renda, de tributação, ela alterou a incidência do imposto de renda sobre altas rendas, vamos colocar dessa forma, né? Frutos aí de investimentos, títulos de crédito, dividendos, distribuição de lucros, também pode envolver doação, herança, dependendo da situação. Então, é a incidência do que a gente coloca aí de alta renda proveniente dessas situações que eu coloquei aqui e que estão nessa lei. O que acontece, né? E também por que foi feito isso? Alguns questionamentos se dão exatamente por que isso. Muitos defendem o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas ele é extremamente problemático, porque ele é um imposto temporário. Ele não pode ser permanente. Então, ele é um imposto que eu sempre falo em sala de aula, que é para apagar incêndio. É para apagar incêndio, estou precisando de dinheiro, vou lá e ensino. Mas assim, não vai durar mais de um ano. Por quê? Porque o imposto sobre grandes fortunas, ele incide sobre um patrimônio, a totalidade de um patrimônio tido como fortuna. Então, eu tenho que ter uma lei que defina que valor é esse que virou fortuna. E qual é o problema? É natural que as pessoas que estejam qualificadas como contribuintes do imposto sobre grandes fortunas, que por sinal existe há séculos, ele existe há séculos, ele não é nenhuma novidade. Ao longo ali do primeiro ano, que sabe que vai incidir, começa então a trabalhar esse patrimônio para reduzi-lo e não mais qualificá-lo como fortuna. Então, começam os mecanismos e aí ao longo do tempo é natural que esse imposto se perca pela falta de fortuna. Então, ele sempre foi utilizado como uma ferramenta mais temporária do que permanente por conta disso, tá? Não vamos generalizar, né? Vamos colocar de forma pontual quando ele existiu em determinados países, em determinados sistemas tributários. Então, assim, não é tão interessante. É melhor manter o imposto de renda e alterar o imposto de renda. Então, assim, o primeiro questionamento que seria essa alta renda? Bom, pessoas que recebem mais de 50 mil por mês ou acima de 600 mil ao ano, proveniente aí dessas rendas que eu falei, elas se enquadram como contribuintes desse imposto de renda de pessoa física mínimo, dentro do imposto de renda. Por que eu estou explicando dessa forma? Porque o segundo questionamento é se isso é um novo tributo, um novo imposto. Não, não é um novo tributo, um novo imposto. Ele incide sobre a totalidade de rendimentos brutos da pessoa física, que é o mesmo fato gerador do imposto de renda. A diferença é que ele separa, ali naquele universo de rendimentos brutos, ele separa esses altos ganhos nesses patamares de valores. Então, acima de 600 mil até 800 mil, você teria uma alíquota de 5%. Acima de 800 mil até 1 milhão, você teria alíquota de 8%. E até, de 1 milhão e 200 em diante aí na vida, seria a alíquota de 10%. E aí como que ele funciona, Esse adicional, vamos botar um adicional aí do imposto de renda. Vamos colocar dessa forma, é o mesmo tributo, é o mesmo imposto, mas é um adicional. Como funcionaria esse adicional? Se a pessoa ao longo do ano, de forma mensal, quer seja retido na fonte, quer seja na forma de carnê-leão, enfim, se ao longo do ano, mensalmente, ela foi ali arrecadando o seu imposto de renda, e em relativo a esses altos ganhos, ela chegou, sei lá, a totalidade de 8%.
e no final do ano, quando eu verifico, né, porque o imposto de renda vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu verifico que, na verdade, ela ganhou muito mais e ela tinha que pagar 10%, ela só paga a diferença. Então, assim, não são várias alíquotas, vários impostos, entre aspas, incidindo sobre aquele rendimento, né? É um adicional proporcional ao que já foi pago ao longo do ano. Então, isso é o primeiro ponto, né? Que nós temos com relação à incidência desse aditivo, vamos chamar dessa forma, né? Segundo, se refere aí ao questionamento que muitas pessoas fazem se não seria inconstitucional esse aditivo, né? Vamos colocar dessa forma. Muito bem, por que esse questionamento, né? Se seria ou não inconstitucional? Porque quando o mesmo ente da federação tributa mais de uma vez o mesmo fato gerador, a gente chama de bis in idem. Diferente da bitributação, que é quando dois entes da federação tributam sobre o mesmo fato gerador. Então vamos lá. O imposto de renda, então, fato gerador. Pessoa física, rendimento bruto. Pessoa jurídica, renda líquida, né? Diferença do bruto para líquido é que o líquido você já tem todos os descontos, despesas, custos, então o que sobrou literalmente ali, correto? Muito bem. O bis in idem estaria onde? A união sobre a pessoa jurídica, ela, naquele lucro, aquele universo do lucro, ela cobra o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, são dois tributos da União incidindo de forma direta sobre aquele lucro. Porque ainda tem outros tributos, PIS, COFINS, tem uma carga tributária absurda. Mas, diretamente, nesse aspecto do imposto de renda, a gente tem o imposto de renda de pessoa jurídica e tem outro tributo, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Aí esse lucro, que já foi tributado dessa forma, é distribuído para o seu corpo societário, seus sócios ou acionistas. E aí esse corpo societário, ao receber esses dividendos como pessoas físicas, esses lucros como pessoas físicas, também terão que pagar esse adicional do imposto de renda de pessoa física mínimo, se tiver nesse patamar de valores. E aí muitos críticos colocam, isso seria inconstitucional, porque nós vamos ter, no final das contas, dentro da cadeia, né, de produção desse lucro, circulação desse lucro, até chegar nas mãos, né, dos sócios e acionistas, que no final das contas o seu salário, a sua remuneração é o lucro, você vai ter 3 incidências tributárias. Então, ainda que as pessoas, os contribuintes sejam diferentes, um é pessoa jurídica, outro é pessoa física, essa pessoa jurídica é composta por essas pessoas físicas. Então, eu vou ter 3 incidências tributárias da União numa mesma cadeia, e isso seria bis in idem. Então, nós temos esse questionamento, não sei se já existe alguma ação relacionada a isso, mas é passível que, de repente, alguém distribua alguma ação questionando, né, esse procedimento. Isso pode acontecer. E aí, nesse debate, vem o questionamento: será que isso realmente é uma justiça fiscal? Objetivando melhorar essa capacidade distributiva de renda? Ou seria uma maquiagem para simplesmente aumentar uma carga tributária? Aumentar a arrecadação tributária? Então, existe aí esse debate com relação especificamente à incidência desse tributo. Outro ponto é a questão das consequências, né? Essa lei, ela é de 2025, está começando, né, a realmente ser ativada esse ano, né, efetivada esse ano, e aí a gente tem o quê? Quanto mais se mexe na carga tributária, mais planejamento tributário se faz, né? As pessoas hoje falam em planejamento tributário, eu mesma já tenho vários vídeos, principalmente no YouTube, falando de planejamento tributário. E aí você tem uma realidade dessas. E o que eles questionam? Poxa, mas então vai aumentar o planejamento tributário? Com certeza teremos reorganizações societárias. E não só reorganizações societárias, mas também uma reorganização da distribuição dos lucros para evitar esse adicional, aumentar esse aumento de carga tributária. E aí, será que vale a pena? Será que vale a pena realmente? Será que realmente chegou ao que realmente se queria? Por quê? Porque eu já falei em outras situações aqui, em outros vídeos,
que planejamento tributário tem que ter propósito negocial. E propósito negocial não é meramente reduzir carga tributária ou até pior, sonegar tributos, né? Tem que ter uma razão para você estruturar uma empresa de um jeito, tem que ter uma razão, um objetivo para estruturar um corpo societário. Não é assim, né? Vamos fazer com o intuito de pagamentos. Então, esse é um terceiro questionamento, é um terceiro debate que isso envolve, porque há uma expectativa que ao longo aí do ano, se já vinham sendo feitas aí várias sistemáticas de planejamento tributário para reduzir o impacto da carga tributária, principalmente pós-reforma tributária, que todos sabem que vai aumentar a carga tributária, só vai o quê? Melhorar a qualidade da arrecadação, mas vai aumentar a carga tributária. Isso é mais um ponto, porque atinge as pessoas jurídicas e esse corpo societário envolvido aí com essas pessoas jurídicas, né? Não sei, quem sabe nós vamos ter uma terceirização da pessoa jurídica, né? Não sei. Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? O imposto de renda de pessoa física mínimo. E eu espero aí ter trazido não só a informação para quem não conhecia o assunto, mas também algum esclarecimento com relação à dúvida da incidência, né, desse adicional do imposto de renda. Até o próximo vídeo.